Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser de matemática e aí a gente vai continuar a nossa revisão, tá? Hoje a gente vai falar sobre multiplicação. Então vamos lá. Multiplicação de números naturais. Para começar a falar de multiplicação, a gente tem que falar dos termos da multiplicação, né? Então aqui eu tenho um exemplo de 84 vezes 7, que é igual a 588. Lá em cima, gente, no 84, e no 7, a gente pode chamar de fator. Só que eu já falei com vocês que eu prefiro usar o multiplicando e multiplicador para a nossa aula ficar mais dinâmica. Porque às vezes eu estou falando do fator 7 e vocês estão pensando lá no de cima. Então, se a gente falar multiplicando e multiplicador, já direciona, tá? Por isso que eu cobro de vocês o multiplicando e multiplicador. Então, nós temos aqui 84 como multiplicando, o 7 como multiplicador e o resultado disso tudo a gente chama de produto. Agora, vamos nas ideias de multiplicação. Primeiro, adicionar parcelas iguais. Vamos ver o exemplo. Qual é o valor do telefone ao lado que está sendo vendido na loja Barateria? Turminha, aí tem um telefone e embaixo do telefone tem um valor dele aqui, ó. 3 vezes 26. Então, eu tenho 3 parcelas de 26. Eu tenho o mesmo valor 3 vezes. Então, ao invés de eu fazer 26 mais 26 mais 26, eu posso fazer 26 vezes 3. Por quê? É um valor só, repetido 3 vezes, tá bom? Então, por isso que está falando de adicionar parcelas iguais. No caso, a parcela é de R$ 26 e são 3 parcelas desse valor, que no total dá 78. No caso, esse telefone, ele vale R$ 78. Sim? Embaixo nós temos outra ideia que é da disposição retangular. Olha só o exemplo. Quantas carteiras há nessa sala de aula? Vamos lá. Tá vendo 8 aqui, ó? Eu circulando 8. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 alunos numa fileira. E quantas fileiras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu peguei o número de alunos e multipliquei pelo número de fileiras. Vai dar 8 vezes 5, que é igual a 40. Mas eu posso fazer 5 vezes 8? Pode. Eu posso pegar o número de fileiras primeiro e multiplicar pelo número de alunos. Também não vai mudar, tá bom? Vai continuar o mesmo resultado. Que no caso a gente entra até numa propriedade que é comutativa. Ok? Agora, números de possibilidades ou combinações. Numa lanchonete, há 4 tipos de suco: laranja, abacaxi, melancia e uva. Eles são servidos em 3 tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande. Quantas são as possibilidades de escolha ao pedir um suco? Primeira coisa, quantos sabores que estão disponíveis? 4. Laranja, abacaxi, melancia e uva. 4. Em quantos copos? Quais tamanhos? Pequeno, médio e grande. Simples. Eu vou pegar a quantidade de sabores que eu tenho e multiplicar pelas opções de tamanho que eu tenho. 4 vezes 3. Tia, eu posso pegar primeiro a opção de tamanho e depois as frutas? Sim, eu posso pegar 3, que são pequeno, médio e grande, e multiplicar pelo quê? Pelas 4 opções de fruta que eu tenho. Também não vou alterar nada. 4 vezes 3 é igual a 12. 3 vezes 4 é igual a 12. Ok. Agora a gente vem com as propriedades da multiplicação. Primeira coisa, propriedade comutativa. Acabei de dar 2 exemplos de propriedade comutativa. Eu vou mudar a ordem dos fatores, tá? Então, se eu mudar a ordem dos fatores, não vou alterar o meu produto. Então, ó,
5 vezes 3 é igual a 15, ou 3 vezes 5 é igual a 15, tá? Eu alterei, eu mudei a ordem dos meus fatores? Mudei, mas o resultado foi diferente? Não, não alterou o meu produto. Aqui também eu tenho outro exemplo, que é de 10 vezes 3 é igual a 30, ou 3 vezes 10 é igual a 30. Agora, a propriedade do elemento neutro, que no caso da multiplicação é 1, no caso da adição é 0. A gente não pode confundir. Adição 0, multiplicação 1, tá? Então, vamos lá. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Aí nós temos o exemplo. 1 vezes 5 é igual a 5, 7 vezes 1 é igual a 7 e 12 vezes 1 é igual a 12. Então, quer dizer o quê, pessoal? Que todo número multiplicado por 1 vai ser o quê? Ele mesmo. Por isso que é a propriedade de elemento neutro. O elemento neutro na multiplicação é o 1. Propriedade do elemento nulo. Vamos aqui do lado, que a propriedade distributiva é mais difícil. Então, vamos aqui, ó. Propriedade do elemento nulo. Em toda multiplicação que tem o zero como um dos fatores, o produto é zero. Então, ó, exemplo, 6 vezes 0, 0. Ou 0 vezes 4, 0. Então, toda vez que eu multiplico um número por zero, o produto, ou seja, o resultado vai ser zero. Agora, propriedade associativa. Aqui nós temos, abre parênteses, 6 vezes 15, fecha parênteses, vezes 20. Primeiro, eu peguei os 6 vezes 15, eu coloquei o sinal de associação neles. Coloquei o sinal de associação nos dois primeiros que apareceu. Se eu coloco o sinal de associação nos dois primeiros, eu vou ter que resolver eles primeiro. Não é assim a ordem? Primeiro eu resolvo o que está dentro dos parênteses. Então, vou resolver o que está dentro dos parênteses. Então, ficou 6 vezes 15, 90 vezes 20, porque o 20 ficou lá em cima sozinho. Então, eu coloquei o 90 vezes 20, 1.800. Agora, o exemplo do lado, o sinal de associação eu coloquei nos dois últimos. Pode? Pode. Só que aí vai mudar a ordem que eu resolvo. Se eu coloquei nos dois últimos, eu vou ter que resolver eles primeiro. Então, eu vou repetir o 6 vezes, porque ele está fora do parênteses, e vou resolver o 15 vezes 20, que está dentro do parênteses. Então, ficou 6 vezes 15 vezes 20, 300. 6 vezes 300 é igual a 1.800. Ficou a mesma coisa. Eu só mudei a posição do meu sinal de associação. Portanto, se eu mudar a posição, se eu mudar o local do meu sinal de associação, eu tenho que resolver o que está ali dentro primeiro. No primeiro exemplo, eu coloquei nos dois primeiros números. No segundo exemplo, eu coloquei nos dois últimos números. Pode? Pode. Tá? O resultado, o meu produto vai ser o mesmo.